Boa tarde a todos. Meu nome é Walter. Eu estou atuando como coordenador do catálogo, porque o catálogo tem uma vida muito maior do que de uma pessoa só, né? A gente espera. E aí eu preferi gravar a apresentação, porque eu vou estar viajando na terça-feira pela manhã, e se por acaso eu não chegar no horário certo para poder atender o workshop, pelo menos vocês não têm ou não perdem a possibilidade de assistir essa apresentação. Então, o catálogo é uma iniciativa dos pesquisadores, em especial, uma demanda do Ministério do Meio Ambiente, do Ministério de Ciência e Tecnologia originalmente, e ele foi derivado de uma iniciativa que foi iniciada pelo professor Roussan, né, do Museu de Zoologia de São Paulo, número 18, nessa fotografia, junto com o pessoal da Cielo. E a iniciativa era da Cielo Biodiversidade. A foto que vocês veem aí ao lado é a primeira reunião que nós fizemos para discutir como organizar essa preparação do catálogo. Então, o catálogo ele é fundamentalmente baseado nessa citação de uma botânica, por um acaso, né? Sem nome, sem informação, o nome errado e o nome errado induz a uma informação errada, e infelizmente isso é uma das coisas que a gente vê com certa frequência, não só em coleções, como artigos científicos. Então, o catálogo serve como uma base para que tanto coleções quanto trabalhos científicos, quanto trabalhos governamentais, quanto tomadores de decisões, possam ter essa informação de espécies válidas, número de espécies válidas e sua respectiva distribuição, a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso, no Brasil, e facilitar essa tomada de decisão, facilitar estudos científicos, tanto de taxonomia quanto de ecologia e assim por diante. Então, só como exemplo, cerca de 40% dos nomes, né, no período desse artigo, cerca de 40% dos nomes científicos presentes em herbários no mundo inteiro eram inválidos, errados ou nomes não reconhecidos. Então, esse é um grande empecilho, talvez um grande empecilho da aplicação de conhecimentos taxonômicos hoje, é que a gente produz muito sinônimo, produz muitas combinações, produz muitas mudanças e propostas que, na realidade, não seriam necessários, né? Então, o que o catálogo vem a fazer é tentar realmente trazer ou definir as espécies nominais que são efetivamente reconhecidas como válidas pelos especialistas do país e alguns de outros lugares do mundo, especialistas dentro do grupo, e oferecer essa informação para o usuário dessa lista, para o usuário dos nomes, né? Lembrando que os nomes, evidentemente, estão ligados a espécimes, e esses espécimes, evidentemente, estão ligados a espécies que a gente acredita serem unidades verdadeiras presentes na nossa biosfera. O catálogo foi construído, então, para servir como o filtro dessas informações, né? Então, eu vou falar de uma iniciativa mais à frente do pessoal do Jardim Botânico, mas, basicamente, a gente tem detectado que os erros em coleções são bastante diversos. Existem erros, sim, em outros bancos de dados que não estejam sendo assessorados ou apoiados por especialistas taxonomistas, portanto, a gente quer ser não um hub central, como está indicado aí, mas um hub de passagem, né, para confirmar e validar, de acordo com a opinião de pesquisadores brasileiros, né, o nome das espécies que estão presentes em listas ou estão presentes em listas de espécies em risco de extinção, em coleções e assim por diante, dados ecológicos e assim por diante. Então, já começam a existir ferramentas que nos permitem fazer isso, e essa, eu acho, é uma das finalidades mais claras do nosso catálogo e justifica qualquer tipo de investimento que seja feito nele,
por ele ser uma peça fundamental para o estudo de biodiversidade do Brasil e no mundo também. Em termos de estrutura de trabalho, isso é uma coisa que é muito legal a gente conversar, é importante, principalmente aqueles que estão começando agora, entender que a gente tem uma estrutura hierárquica que há a tentativa do grupo da gente não ter um excesso de trabalho para todos. Né? Nosso trabalho é puramente de doação, né? Ninguém recebe absolutamente nenhum salário ou bolsa por isso. Então, e é baseada fundamentalmente nos especialistas, que são a maioria de vocês, né? Que são as pessoas que efetivamente estão trabalhando com taxonomia e têm essa informação qualificada e o conhecimento claro de quais são as espécies ou os nomes efetivamente válidos para o seu grupo e até as razões de por que isso, do porquê alguns nomes não são válidos e assim por diante. Esses especialistas, e a gente consta com cerca de 700 pessoas hoje envolvidas no catálogo, elas são coordenadas por coordenadores de grandes grupos. Eu já mostro isso com um pouquinho de detalhe aí na frente. Então, os coordenadores de grandes grupos são os coordenadores de famílias, por exemplo, de insetos, são muito grandes, ou mesmo de um filo inteiro, né? Como é o caso de platiomintes, por exemplo, não platiomintes, mas briozoários, por exemplo, que é um grupo um pouco menor. Então a gente tenta distribuir essa coordenação por pessoas que estão encabeçando e coordenando os especialistas e avaliando e dando suporte para o especialista no seu trabalho. E esses coordenadores de grupos têm um contato direto com as coordenações gerais. E as coordenações gerais são coordenadores de grandes grupos, de grupos bastante grandes, né? Então a gente tem a professora Cris Cereja, que é coordenadora de artrópodes, o professor José Rafael Albertino, que é do INPA, coordenador de hexápoda, né? O professor Roussan Zaher era o nosso coordenador de vertebrado, que foi substituído recentemente me parece que minha foto está na frente, mas pelo Alexandre Persequilho, né? Mas o Roussan continua nos apoiando, especialmente na parte de busca de recursos e ideias e opiniões, etc. E o Michel, que é um coordenador técnico. O Michel é o cara que entende do sistema, ele é um cara muito centrado, ele tem boas ideias, ele tem bom senso, né? Então ele ajuda nessa parte prática do evento, e eu, Walter, que sou coordenador de invertebrados. Tá? Vertebrados menos artrópodes, né? Esse é mais ou menos o fluxograma de funcionamento. Então a gente tem lá os especialistas na base, né? Coordenados pelos coordenadores de grupo, que seriam os coordenadores de filo, dos grandes de grupos um pouco maiores, né? Como famílias de insetos ou mesmo neodermados, platiomintes neodermados, que são os platiomintes parasitos, e cada um desses grupos se encaixa dentro dessa divisão que a gente fez, né, que são os artrópodes menos hexápoda, os insetos menos artrópodes, os hexápoda e os vertebrados cordados, principalmente os vertebrados cordados. E todos esses aí, né, são coordenados por seus respectivos coordenadores de acordo com essas grandes áreas, ou seja, essa é a interlocução que a gente tenta fazer, e é importante que se entenda essa interlocução para não carregar ninguém dentro do sistema, né? Porque atualmente eu estou coordenando o catálogo de uma forma geral, vai ter que haver uma substituição aí na frente com toda certeza, eu já estou aposentado, mais novos precisam tomar, né, as suas posições de coordenação, e todas essas coordenações são flexíveis e podem mudar ao longo do tempo. Mas é muito legal manter essa conexão de especialista. Primeiro, o nível de resolução de problema, coordenação de grupo. O coordenação de grupo vai para o grande grupo e, se necessário, então, coordenador geral. E os coordenadores de grande grupo compõem esse comitê administrativo do nosso catálogo. Mas o trabalho principal e mais pesado, de fato, é dos especialistas. Por isso que é, na minha opinião, fundamental que ninguém assuma responsabilidade por grupos de 500 espécies, 400 espécies, 1000 espécies. Se existirem especialistas aí fora que podem colaborar
para auxiliar no preenchimento, na resolução de tomada de decisões e assim por diante de grupos de cada um dos especialistas, dentro de família, dentro de gênero, dentro de filo, seja o que for, que a gente incorpore essas pessoas, que elas venham a trabalhar conosco. O ideal nesse projeto seria ter todos os taxonomistas zoólogos do Brasil, especializados em cada um dos grupos, trabalhando e nos dando input em relação à validade e preenchimento dos demais parâmetros, dos demais caracteres, ou dos demais campos do catálogo, e o Michel deve mostrar isso para vocês. Hoje, só para dar uma ideia para vocês, em termos de coordenação, a gente tem uma quantidade bastante grande de coordenadores, alguns grupos ainda faltando em vermelho, mas essa é uma lista simples, só dos invertebrados não artrópodes, né? Então a gente tem demandas, e são demandas imediatas porque a gente não tem coordenadores para alguns desses grupos, e para alguns desses grupos a gente também não tem especialista. Então, se vocês... Depois eu vou dar o link para a página que leva a esse gráfico, se vocês quiserem dar uma olhada e sugerir nomes, a gente está aceitando e a gente está incorporando gente sempre que necessário, sempre que possível. Então não existe, nesse catálogo aqui, ou pelo menos nesse projeto, não existe a ideia de que esse é o meu grupo e ninguém trabalha nele. A ideia é que a gente compartilhe, discuta, tome as melhores decisões possíveis em cima de cada grupo. O sistema tem sido bastante acessado, ele tem sido bastante utilizado, tanto pelo sistema online, que é o que o Michel vai mostrar para vocês, quanto pelo nosso API ou pelo nosso IPT, que são dois sistemas que dão planilhas para que sejam utilizadas em projetos adicionais, seja de pesquisa, seja técnico. Recentemente, nós recebemos o apoio do Fumbio, do Ministério do Meio Ambiente. Eu botei amanhã tem reunião, não, na realidade a gente adiantou, já tivemos uma reunião, vai ter uma nova reunião na semana que vem, e isso vai nos permitir fazer uma melhoria no sistema e ampliar o sistema. O catálogo teve parado há muito tempo, a gente não teve recurso, a gente teve recurso inicial, como tudo no Brasil, né? Você recebe recurso para fazer uma determinada coisa, mas você não tem recurso para dar continuidade. E essa é a nossa briga, nós estamos brigando para ter recurso, para ter continuidade. Lá no começo a gente teve bolsista, a gente teve dinheiro para poder produzir o sistema. Hoje a gente passou um bom tempo sobrevivendo dentro do Jardim Botânico do Rio de Janeiro, graças a pessoas como a professora Rafaela Campostrini e o professor Eduardo Dalcin, que nos deram muita ajuda. O professor Zimbrão, da Copetec, do Fundão, no Rio de Janeiro, é o cara que coordena o grupo que organiza ou que adapta o sistema para o funcionamento para a fauna. Ou seja, a gente conseguiu sobreviver de uma forma bastante difícil, a gente conseguiu atualizar o catálogo há cerca de um ano atrás, um ano e meio atrás, a gente conseguiu agora esse recurso que eu já vou mostrar para vocês, de cerca de R$450 mil para o pessoal do TI desenvolver algumas funcionalidades adicionais para a gente, modificar um pouco o sistema, mas existem algumas demandas, né? As demandas estão mais ou menos aqui por baixo. Ó. Como nós temos um interesse de secretarias de ministérios e secretarias de meio ambiente, o MMA, e claramente faz sentido, né? Gostaria que o nosso catálogo fosse o catálogo oficial de nomes válidos no país e que a gente incorporasse dentro do catálogo algo além daquilo que a gente incorporou no começo do catálogo, que eram apenas espécies nativas brasileiras. Então nós estamos num processo emergencial, isso vale para todos, de introduzir espécies introduzidas, domésticas, pragas, mesmo que seja de aquário, mesmo que seja de zoológicos, espécies que foram introduzidas no país e que basicamente conseguem viver aqui com ou sem a ajuda da espécie humana. Por que isso? Porque se por alguma razão foge um tigre do zoológico, eu estou me lembrando do tigre que
fugiu uma vez aqui em Curitiba, se o IBAMA ou se o MMA vai tomar alguma ação, essa espécie tem que estar listada, né? Então se vai ter alguma ação em termos de espécie invasora, essa espécie tem que estar listada. Então essa é uma demanda que eles estão tendo, existem algumas demandas adicionais, eu mostro para vocês a seguir, né? Então o projeto do MMA eu vou mostrar os objetivos do projeto, mas eu vou só identificar alguns para vocês. Então, esse é o primeiro, incluir espécies exóticas invasoras no sistema do catálogo. Tá? Eu não vou ler todos porque eu não vou ter tempo, tá? Mas a gente pode disponibilizar isso para vocês depois. Disponibilizar todos os campos preenchidos para consulta pública. Nesse momento, se vocês se lembram, nem todos os campos estão preenchidos. A partir dessas novas versões, a gente vai ter todos os campos sendo preenchidos, inclusive sinonímios, que faz parte desse item 6 específico aí. Que foi uma demanda, é uma demanda de várias pessoas, e eu entendo perfeitamente isso. Só é importante que vocês lembrem que, de novo, nós trabalhamos sem recurso, com apoio mínimo para manter o sistema funcionando. Hoje o sistema funciona lá na nuvem da Amazon, então ele tem muito mais estabilidade. A gente teve aí uma mudança que deu uma dorzinha de cabeça para quem é usuário, mas agora a coisa deve estar começando a funcionar direitinho. Alguns de vocês devem estar ainda com dificuldade para baixar a planilha, mas existem opções para esse baixar a planilha, mas esse é um problema que eu espero seja corrigido também daqui para frente. Isso é importante, a gente quer atualizar e complementar os web services da EPI da fauna, da flora e da funga. Na realidade, agora a gente está juntando flora e funga. Esse é um projeto que não é exclusivo da fauna, mas a maioria dos itens são da fauna, para atender consumo por esses usuários que nós temos, que são o sistema de avaliação de risco, ICMBio, SALVE, etc., a lista de espécies invasoras, etc. É essa aqui a ideia do nosso catálogo ser central na tomada de decisões sobre biodiversidade no país. Fundamental, já existe disponível esse IPT. O que o IPT é? Na realidade é uma planilha no formato Darwin Core que pode ser utilizado para análise. O API também é, tá? Então você tem quatro maneiras de conseguir dados no catálogo. Pelo sistema, se você não tem acesso a planilha que é gerada no sistema que nós temos acesso exclusivo. Então o pesquisador pode entrar, o especialista pode entrar e pedir para produzir uma planilha, às vezes não funciona, porque tem muita gente pedindo planilha, porque o sistema está muito lento, ou alguma coisa assim. Então essas são duas opções, né? Então o público tem acesso a 3 opções. A essa opção do sistema online, o IPT e o API. Eu vou dar o link para vocês, depois vocês entram e dão uma olhadinha para como é que vocês conseguem os dados do API e do IPT. IPT e API são muito usados para troca de informação entre listas e também para pesquisadores que querem publicar e ter uma citação, inclusive com DOI, né? O IPT tem o DOI, e a versão, né, da lista, porque a lista é altamente mutável, né? A gente está sempre adicionando coisas, corrigindo coisas, né? Então você vai, pelo menos na publicação, ser capaz de botar, olha, essa aqui é a lista da fauna do Brasil, DOI tal, versão fulano de tal. A pessoa, se entrar no DOI, ele vai entrar em acesso, vai acessar a página e vai ter essa informação. Então nós temos 4 views, desses views 3 são públicos e um deles que é produzir a planilha dentro do sistema que vocês estão entrando os dados, que é exclusivamente dos especialistas. Então, tem mais algumas coisas que vão ser incluídas aí. Eles querem que a gente tenha uma aba informando quais são as unidades de conservação que a espécie ocorre. Isso é alguma coisa que nós vamos ter que trabalhar com muito cuidado, pensar muito bem, mas eu talvez tenha uma solução e eu mostro para vocês ela mais à frente, que é um projeto do professor Eduardo Dalcin, do Jardim Botânico. A incluir numa página consulta pública descritiva com o número de pesquisadores, né, coisas que a gente possa efetivamente modificar naquela página de entrada. Hoje a gente não tem acesso a ela, vocês vão ver que ela não está atualizada, exceto pelo nome dos pesquisadores e o nome dos coordenadores. Importantíssimo, e Michel vai lembrar isso para vocês, é fundamental definir a instituição. Se a instituição não for definida na inscrição da pessoa, ele não vai aparecer na lista. Isso é um bug que tem no sistema. Aliás, Michel, a gente vai ter que lembrar disso depois, né?
Coisas como definir default, né? Hexápoda todos são terrestres, apesar de eu ser fã da ideia de que insetos nada mais são do que crustáceos terrestres, né? Os entomólogos vão me matar, mas basicamente é o que eles são. Ah, ah, mas tem coisas que podem entrar automaticamente. Se eu falar de, sei lá, de barata. Barata sempre é terrestre, né? Não existe barata aquática, a não ser as baratas aquáticas. Então eu acho que não sei até onde isso vai servir. Alguns grupos de aracnídeos são terrestres, né? Alguns grupos de vertebrados são estritamente terrestres. Algumas coisas podem entrar automaticamente nos campos específicos do preenchimento. Tem minhas dúvidas sobre até onde a gente vai ter condições de fazer uma coisa assim de forma extensa, né? Especialmente por causa da diversidade de forma de vida. Então, nós vamos nos integrar, ou fazemos parte desse projeto do Catálogo da Vida, que foi um projeto financiado pela FAPERJ, está sendo financiado pela FAPERJ, Fundação de Amparo do Rio de Janeiro, R$1.600.000, e fundamentalmente esse dinheiro está sendo usado para produzir o catálogo de micro-organismos e o catálogo de fósseis, né, que fazem parte desses dois elementos que vocês estão vendo aqui. Funga e flora estão juntas em um único catálogo e a fauna, representada por um sifozoário ali, é a nossa fauna. Não temos muito recurso aqui nesse catálogo, mas esse recurso do MMA basicamente veio só para o nosso catálogo. Eu acho que vai ser um grande avanço. Só para informação de vocês, o Michel deve falar, ele vai coordenar esse processo. Eu estou viajando e não vou estar presente até o final de fevereiro. Então, nós temos um IPT, né, que é aquela lista atualizada mensalmente do catálogo, com todas as espécies, todas as sinonímias, todos os dados possíveis, com versões definidas com DOI. Né? A gente tem um DOI para isso. E o AppRest é um sistema muito parecido com o IPT, só que você pode escolher o tipo de informação que você vai gerar. Então é importante que vocês entrem no nosso site, por isso esses links externos aqui embaixo, eu já vou mostrar o endereço do site, e entrem lá em links externos no nosso site e identifiquem onde estão o IPT e a informação sobre como usar o API, e vocês vão ver como a gente consegue obter muita informação a partir desses recursos, né? Que são recursos com o objetivo de tornar os dados ainda mais disponíveis e passíveis de serem analisados e serem incorporados em outras redes, coisa que o sistema online é bacana, ele faz busca, etc., ele apresenta informação, mas para salvar aquilo daria muito trabalho se você quiser salvar, por exemplo, os hexápodas em um único arquivo, e você pode fazer isso com IPT e com API. Então esse é o site, que eu chamo de site de trabalho. Eu não divulgo esse site para os seus alunos, ou até pode, mas não tem a mínima necessidade. Esse é um site estritamente para especialistas coordenadores, né? Ele tem notícias, ele tem vídeos, tutoriais, o Michel deve falar sobre isso, alguns dos vídeos eu fiz, outros vídeos o Michel está fazendo. Nós temos arquivos, nós temos demandas do sistema, então tem formulários onde você pode botar demanda e assim por diante, tem uma lista de discussão dos coordenadores. Esse é um exemplo do que pode ser feito com os dados. Esse foi uma brincadeira que acabou não sendo publicada, mas será, né, de como usar os dados do IPT. Esse é do IPT, Deixa eu ver. Do IPT. Esses são os dados do IPT. Então lá no IPT tem os dados sobre distribuição sobre as espécies, onde você pode combinar as tabelas. Existem várias maneiras de fazer isso, nesse caso específico é no R. Eu recomendo dar uma olhadinha no outro aplicativo online chamado MongoDB, que é um banco de dados online, que aceita listas, que é uma coisa que o R também aceita, mas o MongoDB é tão intuitivo que é muito bacana usar. Então, quando você faz esse tipo de análise, você tem o IPT, você tem a versão do IPT, você tem o DOI do IPT, e você pode citar. Tá? Michel tem a maneira correta de fazer a citação, pelo menos daquilo que a gente sugeriu, de fazer a citação do catálogo. O catálogo sempre vai ser citado pelo Brazilian Zoology Group. 2023, que acabou, nós somos o Brazilian Zoology Group 2024 Plus. Tá? Então, vocês são do 2024 Plus, alguns de vocês também fizeram parte do 2023.
Ah, então, dados de riqueza, dá para ver, artrópodes batem em muitas vezes os demais grupos, né? Sendo que o próximo grupo é cordado, mas mesmo assim cordado não tem um número tão grande. Em artrópodes, especificamente, a gente já está muito próximo de bater a estimativa do Lewenson e Prado, né? A gente está muito próximo de bater 10% da diversidade em artrópodes que existem no planeta. Isso é muito bacana, né? Ah, e aqui é só uma comparação de artrópodes com o próximo grupo mais abundante, que seriam os cordados. E aí acordado mesmo, essa antinha está representando os cordados e o nosso lagostinha, isso é uma lagostinha, representando os artrópodes de uma forma geral. Esse é só uma apresentação mostrando uma tabela de datas com descrição de espécies, algumas delas que não foram descritas no Brasil, mas mostra ali numa tabela logarítmica do lado esquerdo a frequência cumulativa na descrição, e aí a gente vai ver que, de fato, a artrópode é muito superior a todas as outras espécies, então vocês têm um baita pepino, por isso que eu recomendo que haja compartilhamento e divisão de função, e logo depois cordados. Né? A gente está falando aí de mais de 100 mil para cerca de 10 mil. Então, uma diferença radical de grupos. Né? Então, a gente tem outros grupos que são relativamente diversos, 2 mil, 3 mil espécies, 4 mil, não 4 mil, acho que ninguém deles chega em 4 mil, Molusca chega a 3.700 e alguma coisa, Plateomite 2 mil e alguma coisa. Então, esses são chamados diversos na minha percepção, mas de fato não chegam nem pertinho do que os artrópodes chegam. Depois os medos diversos e os raros, né, que seriam grupos como Loricífera e outros grupos bem menores e pouco conhecidos e pouco estudados no Brasil também. Né? O que a gente pode fazer com esses dados? Né? Essa é uma brincadeira que eu fiz, que deve ser publicada ainda com algumas modificações aí para frente, eu mostro para vocês. Na realidade é um modelo feito para plantas e os autores tentaram criar um modelo que descreve a taxa de produção de novas espécies. E a taxa de produção de novas espécies, para esses pesquisadores, é diretamente relacionada ao número de taxonomistas envolvidos, né? Não diretamente, mas é relacionada, associada, vinculada ao número de taxonomistas envolvidos e o número de espécies conhecidas já. Então, quanto mais espécies a gente conhece, mais difícil fica da gente tentar achar outras espécies aí na frente. E isso demanda um esforço taxonômico maior. Então, é como se a gente tivesse agora, só um exemplo, gente que trabalha com taxonomia molecular, né, tentando identificar espécies críticas. Né? Então, se vocês olharem aqui, é o modelo eu vou mostrar daqui a pouquinho para a artrópode para vocês, mas em vermelho na primeira coluna, são os valores definidos para o modelo por ano, ao longo do tempo. Então, aqui no Y é número de espécies, no X é tempo, e aí fala um pouquinho sobre o fit do modelo. Né? Ele é bem legal para vários grupos. Aqui na segunda coluna é em azul o número de espécies descritas ao longo do tempo, em vermelho é o número de autores envolvidos, e olha, a artrópode é basicamente o único, quase que o único grupo onde existe uma separação bem clara em número de espécies, número de autores envolvidos na descrição, e que nunca se cruzam. Na maioria dos outros grupos eles se cruzam. E essa aqui é chamado a eficiência taxonômica. E se vocês lembram, a eficiência taxonômica, ela, que seria o número de espécies descrita dividida pelo número de taxonomistas envolvidos, que acho que é basicamente um elemento dessa parte da fórmula, que ela tende a reduzir. A taxonomia tende a reduzir, não porque nós somos ineficientes, mas porque a gente conhece cada vez mais dos nossos grupos. Né? A gente demanda mais taxonomistas, mas está chegando perto ao número total. Isso não quer dizer que a gente esteja muito perto. Eu não sei quão perto e quão longe. Mas, olha que legal. Nessa fórmula daqui, isso aqui é o número de S1, é o número de espécies descritas em um ano. Somatório de SI é o número de espécies descritas até aquele ano.
subtraída de ST, que é o número de espécies total, e T é o número de taxonomistas envolvidos naquele ano para descrever SI. Tá? E essa aqui é simplesmente uma forma de regressão que sugere que o número de espécies descritas varia ou tende a variar de uma forma retilínea, linear, né, ao longo do tempo, de acordo com o ano. Então, se você equipara as duas e resolve as duas, dá para resolver no R, dá para resolver em vários outros programas, você termina com um modelo que tenta explicar a distribuição de espécies novas descritas ao longo do tempo. No caso de artrópode, tem uma coisa muito estranha. Vocês vão ver que não é assim para todos. Ele não tem um fit muito preciso. Você vê que, em geral, ele acompanha a curva do preto, que é o número de espécies descritas, né, reais, empíricas, e o vermelho, que é o número de espécies calculadas, descritas, calculadas pelo modelo. Então, olhando aqui, eu até acho que a gente está subestimando o número de espécies de artrópode ao longo do tempo. Então, se a gente aplica aquele modelo, né, e isso e o fit dessa curva de eficiência taxonômica reduzindo ao longo do tempo é relativamente bom, apesar do modelo não ter sido muito bom em prever dados anuais, né, de produção. Mas, se a gente aplica isso para a resolução da fórmula, a gente tem que estimar A e B e estimar ST. Porque a gente tem o T, tem o número de espécies descritas no ano e tem o número de espécies que são descritas somatório até aquele momento dentro do modelo. Então, pelo ST, a gente imagina que existam uma média de 110 mil espécies de artrópodes no Brasil, variando de 107 a 113 alguma coisa. Acho que aquele segundo número ali é esquisito. Eu acredito que seja uma subestimativa em função desse poor fit, dessa pouco fit dos dados de artrópodes no modelo. Né? Mas é possível também entender isso em termos de distribuição. E o que corrobora com a ideia de que falta muita informação ainda para artrópodes são esses claros, esses estados claros. Então, o que eu fiz aí foi plotar o número de espécies descritas para cada local. E se vocês olharem, São Paulo é um dos estados que mais tem espécies descritas, o que não faz sentido, né? Porque logo do lado do Paraná tem poucas, e no Rio Grande do Sul menos ainda, de artrópodes de uma forma geral. Então a gente tem insetos, tem aracnídeos, etc. Como dizia um amigo meu, o Dr. Vernon Tati, do Instituto Nacional de Pesquisa da Amazônia, ele dizia assim, a diversidade acompanha a distribuição dos especialistas, e é mais ou menos isso. Então a gente vê que no Mato Grosso do Sul, no Acre, Roraima, né, Amapá, grande parte dos estados do Nordeste, mais ao norte, a gente conhece muito pouco. A gente tem muito poucas espécies descritas, o que é, ou registradas, não escritas, registradas, né? Porque o nosso sistema permite registrar espécies de acordo com o estado, mesmo que ela tenha sido descrita em outro local. Então isso nos indica que, apesar da nossa curva estar, olha como está legal a curva, ela está fazendo um fit bem legal no finalzinho aqui, né? O modelo parece ter um fit bacana, a gente ainda tem muito espaço. E aquela previsão de número de espécies de artrópode deve ser subestimativa. Né? A gente vai ver para a tardígrada, que é um grupo negligenciado. Você vê que pico, de vez em quando alguém descreve, de vez em quando alguém não descreve e assim por diante. Mas olha o que acontece com o tardígrado. Tudo em cinza, não tem registro. Então é claro que é negligenciado, é claro que tem mais espécies. Então, qualquer tentativa de estimar espécies nesse planeta, e nós estamos usando os dados do catálogo aqui, desse planeta ou desse país, eu acho que vai ser subestimado. Né? Então a gente tem que estar lidando com os valores mais básicos em termos de número de espécies. A gente agora na Sociedade Brasileira de Zoologia tem uma sessão. Essa sessão não é obrigatória para os especialistas do catálogo, mas ela só está aberta para os especialistas, para a gente tentar centralizar algumas coisas que são feitas no catálogo e para fundamentar algumas decisões do catálogo. Tá? E lembrem que ainda está aberta, agora a gente não é mais um número especial, a gente é uma sessão da zoologia. E eu sei que tem alguns de vocês de artrópodes que já submeteram artigos e outros estão terminando artigos para submeter, mas lembrem que isso não é uma coisa obrigatória, eu não sou
mais editor da zoologia há algum tempo. Mas a outra possibilidade, e isso eu acho muito legal, é usar o Zenodo para publicar as listas individuais de cada grupo. E o Zenodo é uma publicação online de dados, mas ele confere um DOI. Então, se vocês, por exemplo, tiverem uma lista relativamente pronta de um grupo sei lá, de Anomura, né? Você pode publicar essa lista com os autores, com uma descrição da lista, a lista em si em vários formatos, JSON, David Core, Darwin Core ou mesmo Excel e assim por diante, ou Excel com Darwin Core, JSON Darwin Core, e vocês vão receber um DOI, isso é citável, você pode citar, qualquer pessoa que tiver o DOI vai chegar lá. Mas antes de tudo, gente, terminando, a lista o nosso catálogo é fundamentalmente colaborativo. Então é absolutamente importante que todos lembrem que quanto mais melhor, né? É evidente que existe um limite aí em termos de qualidade, a gente não vai pegar qualquer pessoa para trabalhar num determinado grupo, mas se a gente tem gente especializada em alguns dos grupos do catálogo, essas pessoas podem e deveriam estar envolvidas, né? Seja para discussão, seja para apresentar dúvidas, seja para questionar, seja para nos ajudar a entender um determinado grupo, a tomar decisões e assim por diante. Então, uma das coisas mais bonitas, eu acho, do catálogo é que é uma colaboração de mais de 700 pessoas de várias partes do mundo, principalmente do Brasil, é óbvio, mas que gerou o que gerou nesse momento, e a nossa ideia é que vai gerar ainda mais. Vai gerar ainda mais produtos, vai gerar ainda mais resultados importantes. Não esqueçam de nos citar, o catálogo está aí para ser usado, mas é importante que a gente lembre nossos colegas o tempo todo, cite o catálogo. Tá? A citação está lá na nossa página de trabalho, que eu dei o link para vocês antes. Então era isso basicamente que eu ia falar. Eu sinto muito ter demorado um pouco, muito além daquilo que eu pensei, mas, e eu fico à disposição para responder pergunta online, se for necessário. Eu peço para o Michel mostrar meu e-mail, se for necessário, se eu não estiver presente. Mas se eu não estiver presente, o Michel certamente pode responder algumas perguntas. Tá bom? Muito obrigado, gente. Um abraço e até lá.